Mas eu quero já pedir para vocês que estão me acompanhando, abrir aí a Bíblia, na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, da carta de Paulo aos Filipenses, que diz que, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Liderança, liderar, ser líder. O líder, eu aprendi, pastor Anésio, que o líder é aquele que ensina o caminho. Não só ensina o caminho, como cuida das pessoas que estão sendo conduzidas por ele naquele caminho. Liderar é também influenciar. O líder, ele influencia mais pelos seus gestos, pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, do que pelas suas palavras. O líder, na verdade, ele deve ser o exemplo para os outros. E Paulo, ele diz aqui que deve haver em cada um de nós um sentimento, ou seja, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo, ele vai falar aqui de algumas características que todo cristão ele deve ter, e principalmente a liderança que ele chamou, os líderes que ele chamou para dar continuidade à obra dele aqui na terra. Nós fomos chamados para continuar a obra de quem começou. E a Bíblia diz que quem começou esta obra é fiel para concluir. E ele espera que todos nós que fomos chamados por ele possamos fazer isso da melhor forma possível, ou seja, de forma plena, de forma completa. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 29, ele diz assim: porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele. Então, a obra do líder é uma obra muito sublime. Muitos líderes entendem que ser líder é ser servido. A Bíblia ensina que ser líder é servir, né? Paulo está dizendo aqui que nós devemos seguir o mesmo exemplo de Cristo, o mesmo sentimento, porque Cristo, sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele preferiu ser igual aos homens, e como homem, isso aqui é muito forte, ele serviu a todos. Ele serviu a todos. Então, quando nós
aceitamos uma liderança da parte de Deus, nós temos que ter essa mentalidade, que nós fomos chamados para servir a todos, para servir a todos. E o nosso chamado é cuidar uns dos outros, é cuidar uns dos outros. Eu quero aqui rapidinho falar um pouco sobre as características que definem um líder cristão. Quais são as características que definem um líder cristão? O que é que faz com que uma pessoa olhe para o líder e faz com que esse líder seja parecido com Cristo? Primeiro, o líder cristão, ele precisa ter característica de Cristo na vida dele. Todo líder cristão precisa carregar as marcas de Cristo na vida dele. Todo líder cristão precisa se parecer com aquele que o chamou, com aquele que o habilitou para a sua obra. Então, o líder, ele precisa ter estabilidade, porque Cristo era alguém que tinha estabilidade. Estabilidade, principalmente estabilidade espiritual, né? É aquela pessoa que em todo tempo, tempo bom, tempo ruim, em qualquer tempo, o líder que tem estabilidade, ele continua orando, ele continua meditando na palavra de Deus, ele continua exercendo a sua vida espiritual diante de qualquer circunstância, de qualquer tempo. Por quê? Porque ele é um líder que tem estabilidade espiritual. Muitas pessoas, elas oram quando está tudo bem, pastor Anésio. Quando tudo vai bem, elas são pessoas de orações. E quando o tempo não está bom, quando as circunstâncias não estão favoráveis, elas param de orar. Já existe outro tipo de pessoa que, quando está tudo bem, elas não levam uma vida de oração ativa. Mas quando o tempo começa a ficar ruim, aí ela encontra o lugar de oração. Ou seja, são pessoas instáveis, pessoas que não têm equilíbrio, pessoas que não têm estabilidade espiritual. E o líder, ele precisa ter estabilidade espiritual. Se o tempo tiver bom, se tudo tiver bom, ele está em oração, ele está em comunhão com Deus, ele tem alegria com Deus, ele tem paz com Deus, ele tem convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. Viu? É como o profeta Abacuque. O profeta Abacuque, ele cita ali, no capítulo 3, versículo 17, várias situações que poderiam desestabilizar a vida dele como líder daquela época. Né? Ele começa a citar várias faltas, ou seja, mesmo que a economia não estivesse boa, mesmo que a religião não estivesse boa naquele tempo, mesmo que faltasse isso, faltasse aquilo, ele disse: eu, todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Né? Eu exultarei no Deus da minha salvação. Então, o líder, ele precisa de estabilidade espiritual para vencer nos dias atuais. O líder que não tem estabilidade, no primeiro momento ruim, no primeiro sinal de uma tempestade, de um vento contrário, ele vai parar de exercer a sua liderança. Por quê? Porque ele não tem aquela estabilidade, aquela confiança em Deus. Né? Porque estabilidade fala de confiança, fala de você estar estacionado, fixado em uma rocha, em um propósito inabalável. Né? Isso é ser estável, é você estar convicto do seu chamado em qualquer momento, em qualquer situação da sua vida.
E não só estabilidade espiritual, mas também estabilidade emocional. Viu? O líder ele precisa ter o seu equilíbrio emocional. O líder ele nunca pode ter duas personalidades, né? Nunca pode ter duas personalidades. De manhã ele está triste, de tarde está alegre, de noite está zangado. Ninguém nunca sabe quando é que ele está bem. O líder ele precisa evitar essa característica na vida dele, né? Já pensou alguém dos seus membros, pastor Onésio, pensar aí na sua casa buscar um conselho e dizer assim, mas será que ele está alegre agora? Que ontem eu fui lá e estava zangado, estava estressado, né? Então, assim, o líder ele precisa ter equilíbrio emocional, viu? Ele precisa estar todo o tempo, viu? Com aquela característica de Cristo, porque Cristo ele tinha essas características na vida dele, viu? Ele tinha essa característica de ser estável, viu? E outra coisa legal, outra característica de Cristo que nós temos que ter, fidelidade, ser fiel, ser zeloso pelo nosso compromisso. Viu? Eu já conheci muitos líderes que na frente do pastor ele era uma personagem. Por trás do pastor, ele era outro personagem. Ou seja, isso não é fidelidade. Porque fidelidade é você ser fiel em todo tempo, em qualquer circunstância, você zela pelo compromisso que foi gerado através do teu pastor para a tua vida e você vai cuidar desse compromisso para você executar exatamente como foi lhe ensinado, lhe otorgado. Outra coisa, outra característica do líder, viu? Paciência. O líder ele precisa ter paciência. Viu? Em outras palavras aqui, pastor Onésio, mais do que qualquer outro cristão, o líder ele precisa desenvolver todos os dias o fruto do Espírito. O líder ele precisa desenvolver o fruto do Espírito. Eu tenho aprendido que a primeira pessoa que nós temos que aprender a liderar somos nós mesmos. Por quê? Porque hoje liderança, como nós aprendemos, como eu aprendi há muito tempo atrás, que liderança era status, opa, agora eu sou líder, né? Status, agora as pessoas vão me respeitar, agora as pessoas vão me obedecer. Não, líder não é status. Líder é ser servo. Servo de todos, viu? Servo. E Cristo deixa esse exemplo para nós, viu? Cristo, ele disse, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e para vos deixar o exemplo a vocês. E Paulo, ele já escrevendo aqui em Filipenses, capítulo 2, verso 5, ele diz, olha, que tenho em vocês o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Viu? Que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Viu? Mas aceitou, se julgou, né? Aceitou ser ali como homem, e como homem ele foi servo de todos. Jesus tinha prazer em servir as pessoas. E nós, que muitas vezes dizemos, eu fui chamado por Cristo, não queremos servir as pessoas. Nós só queremos ser servidos. Viu? Então, a primeira marca, a primeira característica de um líder cristão é que ele é servo, porque Jesus que o chamou também era servo, se tornou servo. Viu? Então, outra característica de um líder cristão, alegria. Paulo, escrevendo aos Filipenses 4:4, ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos sempre. Então, a alegria, ela deve ser constante na nossa vida.
principalmente nós como líderes. As pessoas devem olhar para nós e ver que nós somos pessoas alegres. Por quê? Porque nós não dependemos das circunstâncias naturais que nos rodeiam para sermos alegres. Nós dependemos unicamente de Cristo Jesus manifestado em nós. E Cristo, para se manifestar em nós, ele não vai depender do que está acontecendo ao nosso redor. Cristo, ele vai se manifestar em nós se nós o desejarmos de todo o nosso coração, com humildade, que é outra característica do líder cristão, humildade. Viu? A humildade de reconhecer que ele só pode fazer alguma coisa nessa terra se ele estiver em Cristo e se Cristo estiver manifestado nele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ser líder, além de ser um condutor de pessoas, de estar ali conduzindo pessoas para alcançar um destino, para alcançar ali um propósito, é também aquele que vai cuidar dessas pessoas enquanto ele está ali guiando essas pessoas, né? Porque o pastor, quando ele vai guiando as ovelhas, ele tem que estar olhando as ovelhas para saber se não está faltando nenhuma, para saber se não tem nenhuma ferida. E ali, se tiver uma ovelha ferida, o que ele vai fazer, pastor? Ele vai colocar no ombro, ele vai conduzir aquela ovelha no ombro, ele não vai deixar para trás, né? Ah, eu vou deixar essa ovelha aqui porque ela está me dando muito trabalho, eu vou deixar ela para lá porque ela está me dando muito trabalho. Não, o líder, ele não foi chamado para deixar ninguém para trás. O líder, ele foi chamado para pegar pessoas de um lugar e conduzir do ponto A até o ponto B, viu? Esse é o nosso chamado. Vai doer muitas vezes, vai, mas o que é que Paulo diz aqui em Filipenses 1:29? A vós vos foi dado não somente acreditar em Cristo, mas padecer. O que é padecer, pastor Anésio? Sofrer por ele, né? Sofrer por ele, né? E muita gente deixa uma liderança, deixa uma função, por quê? Porque não está disposto a pagar o preço do sofrimento pela obra, pela causa de Cristo. Pela causa de Cristo. Viu? O líder, ele precisa decidir a pagar o preço. Pagar o preço. Eu me lembro que quando eu era só um líder de jovem, isso há 15 anos atrás, eu como líder de jovem, eu tinha uma oração todo dia de madrugada. Eu orava pelos meus jovens e eu dizia assim, pastor Anésio, Senhor, aquele jovem que não quer nada contigo, tira ele daqui. Eu só quero aqui gente que quer compromisso contigo. Essa era a minha oração. Quando eu fui ser pastor do meu primeiro rebanho, aí a minha oração mudou. Aí minha oração já era assim, Senhor, aquele que não quer nada contigo, Senhor, transforma ele, abençoa ele, eu não quero perder ele, Senhor. Viu? Porque muitas vezes a gente só quer trabalhar com as pessoas boas. E a gente não sabe que as pessoas que hoje são ruins, elas podem se tornar boas se elas tiverem um líder que entenda ela, que converse com ela, que se coloque no lugar dela. Viu? Ou seja, o líder ele precisa ter empatia, se colocar no lugar das pessoas. Viu? Quando você começa a entender essa pessoa, você vai ter ferramentas suficientes para você poder ajudar ela, para você poder se interessar por ela. Viu? Porque quando eu li sobre o primeiro grupo de pessoas que Davi liderou, viu? Meu Deus do céu, eu preciso mudar a minha vida como líder. Porque o primeiro grupo de pessoas que Davi liderou não tinha ninguém bonzinho, não tinha ninguém sadio, não tinha ninguém são. Eram os piores de Israel. Eram os rejeitados. Viu? Eram
viu? Aquelas pessoas que nem, eles mesmos não acreditavam mais nele. Os endividados, viu? Os piores. Foi o primeiro grupo de pessoas que Davi cuidou. E eu entendi o seguinte: para Davi se tornar um grande líder, viu? Ele teve que liderar os piores. Tem uma frase que diz que mar calmo não faz bons marinheiros, né? E pessoas boas não faz bons líderes, né? A gente vai aprender a liderar, são realmente as pessoas difíceis, aquelas pessoas que a gente diz assim, aquelas pessoas que nos dão trabalho na igreja. Essas que nós precisamos aprender a liderar. Viu? E eu aprendi uma coisa muito interessante quando eu li sobre a liderança de Davi, que eu gostava muito de tomar café com aquelas pessoas que eu dizia que elas eram boas de liderar. Mas depois disso eu aprendi a tomar café com as pessoas difíceis de liderar. E foi aí que eu comecei a ter êxito na minha liderança. Muito êxito na minha liderança mesmo, a partir do momento que eu aprendi. É com essa pessoa que eu vou passar a tomar café com ela. É com essa pessoa que eu vou passar aí na pizzaria com ela. Pastor Onésio, pensa no resultado excelente, viu? É quando você decide fazer isso. Por quê? Porque elas vão dizer, pastor, nem um líder meu fez isso comigo. Nunca passou um líder na minha vida para fazer o que o senhor faz comigo, entendeu? Então a gente, o líder, ele precisa marcar a história de pessoas. E para nós marcarmos a história das pessoas, nós precisamos ter a característica de Cristo: estabilidade, fidelidade, alegria, amor. Gente, ninguém lidera sem amor. Viu? Ninguém lidera sem amor, pastor Onésio. Viu? O amor é o combustível principal da liderança. Viu? É o combustível principal da liderança. É o amor. Viu? Porque o amor tudo sofre. O amor tudo suporta. O amor tudo vence. Aleluia. Viu? Então, quando nós não amamos a liderança que Deus nos deu, nós vamos fracassar, nós vamos nos decepcionar e nós vamos querer parar no meio do caminho. Eu vejo muito líder na igreja frustrado, desanimado, sem combustível para prosseguir. Sabe por quê? Porque não amou. Porque o amor tudo suporta. O amor faz a gente suportar. O amor faz a gente prevalecer. O amor faz a gente sofrer. Sim. Aleluia. E quando a gente chora aos pés do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus. Então, o líder tem que ter alegria, o líder tem que ter amor, o líder tem que ter bondade na sua vida, ele tem que ser uma pessoa de atos de bondade. A glória a Deus. O líder tem que ser aquela pessoa com atos de gentileza. O líder precisa ser manso. Viu? Ser manso. Viu? A Bíblia fala que Moisés, viu, era o homem mais manso da terra. Um homem manso, um homem que... Olha só o que é que Moisés fazia. Deus queria matar o povo e fazer dele uma nova geração, um novo povo. E Moisés ia lá e dizia, não, Senhor. Viu? Não fazer isso, não. Nós vamos conduzir esse povo. Isso aqui que é liderança, gente. Não é abandonar o povo no meio do deserto. É pegar o povo do ponto A. O ponto A, no caso de Moisés, é Egito. E o ponto B é a terra prometida. É ir até o final. O povo está dando trabalho, mas essa é a minha missão. Isso aqui é a minha vida. O Senhor me chamou, foi para isso. E eu vou até o final. Louvado seja o nome do Glória nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, a gente precisa ter, viu, essas características de Cristo na nossa vida, senão a gente não vai conseguir, queridos. A gente não vai conseguir. Olha só. Outra coisa interessante na vida do líder, o líder precisa investir tempo, determinação e disposição de trabalhar
arduamente para desenvolver o seu ministério. Viu? O líder, ele precisa entender que o ministério, ele é desenvolvido, queridos. A capacidade, ela é desenvolvida. Viu? Então, se nós não entendermos isso, nós vamos ler a Bíblia muito pouco. Se nós não entender que nós devemos desenvolver, nós vamos orar muito pouco. Nós não iremos investir tempo em ler livros, viu? Nem assistir vídeos que venham completar o nosso ministério. Viu? O líder precisa dessas 4 ferramentas aqui para ele desenvolver o seu chamado. Desenvolver. Viu? Olha, existem líderes que já nasceram para liderar, pastor. São aquela liderança nata. Não, isso daí nasceu para liderar. Mas existem também líderes que eles foram desenvolvidos através de um processo de capacitação. Mas todo líder, tanto nato como aquele que aprendeu a liderar depois, ele precisa de um processo de capacitação para desenvolver a sua vida ministerial. Eu tinha na minha mente que eu não precisava estudar para me liderar. Eu tinha na minha mente que eu só precisava ler só a Bíblia para me liderar. Que eu não precisava participar de cursos, que eu não precisava me formar em nada, porque eu já tinha no meu coração, né, essa questão de liderança. E eu perdi muito tempo com isso. Viu? E só de 3 anos para cá, que quando eu comecei a participar de seminários, de conferências, foi que Deus abriu meu coração para me ler mais livros, para me estudar, viu? Para me realmente me formar nessa área, viu? Então, quando eu comecei a ver aquelas pessoas ministrando, né? Eu já participei de conferências, Josué Brandão ministrando sobre liderança, Josué Gonçalves, Tiago Brunet, né? E tantos outros ministros, lideranças. Aí nasceu dentro de mim o seguinte: eu quero estar onde esses caras estão. Eu quero estar onde eles estão. Eu quero ser um treinador de líderes. Eu quero fazer isso. Agora, para mim fazer isso, pastor Onésio, eu teria condição de fazer na situação intelectual que eu estava, limitado. Eu não conseguia ler um livro por ano. E aí veio, para mim ser um desses caras, para mim ser um desses líderes, para mim chegar no patamar deles, eu preciso fazer o que eles fizeram. E o que foi que eles fizeram? Eles buscaram ação, né? O que é que eles fazem no dia a dia deles? Eles gastam tempo com a Bíblia, eles gastam tempo com oração, eles gastam tempo com livros, com estudos. Então, é isso que eu vou fazer também. O líder precisa entender que quanto mais ele sabe, mais longe ele vai. Sim. Então, informação é poder. Olha só, eu aprendi que a unção, ela nos dá oportunidades. A unção, ela abre portas que estão fechadas. Mas essas oportunidades só vão continuar na minha vida. Essas portas só vão continuar abertas na minha vida se eu treinar para manter elas abertas. Se eu realmente buscar informações para manter essas portas abertas. Tem muitas pessoas que receberam oportunidades incríveis, viu? De liderar, de fazer coisas grandes. E realmente eram coisas grandes mesmo, mas eles não tinham a capacidade de liderar, viu? E eles perderam essas portas. Quantos pastores a gente conhece, líderes que a gente conhece, viu? Que hoje estão lá parados. Por quê? Porque perderam a oportunidade por falta de informação. Porque informação é poder. E quando você não tem informação, você perde tempo. É simples. Hoje não, porque hoje tem um GPS. Você chega numa cidade como São Luís aqui, e você, quando chega, você já coloca o GPS
do ponto que você está ao ponto que você quer ir, o GPS vai dizendo, entra à direita, às vezes metros à esquerda, mas antes você tinha que estar perguntando, abrindo a janela do carro, fulano, onde é que fica a rua tal? Né? E a pessoa ia te explicando. E você chegar na outra esquina e perguntar onde é que fica a rua tal? Por causa de que você conseguia chegar? Por causa das informações. Né? Então, quando nós não temos informação suficiente, nós perdemos tempo. Olha só, perdemos tempo e perdemos pessoas. Quantas pessoas boas eu perdi na minha caminhada como líder porque eu não tinha informações suficientes para segurar aquela pessoa. Eu não entendia nada de personalidade, porque o líder ele precisa aprender sobre personalidade, porque as pessoas, às vezes, têm um tipo de personalidade, viu? E ali é o jeito dela, você tem que aprender a liderar ela do jeito que ela é, viu? Se você for uma pessoa que tem empatia, você consegue mudar ela com o tempo. Se você não tiver empatia, você não consegue, né? Então, às vezes você quer tratar o pastor Onésio de um jeito e o João do mesmo jeito que você trata o pastor Onésio. São duas pessoas totalmente diferentes, né? Diferente. Então, por falta de informação, a gente perde pessoas na caminhada, nessa caminhada. E outra coisa aqui, para me finalizar aqui sobre assunto de líder, que o líder ele precisa é subjugar as paixões carnais. Viu? Quero que vocês me acompanhem em 1 Coríntios, capítulo 9 de 1 Coríntios, o versículo 26 e 27. O 26 diz assim: pois eu assim corro, não como a coisa certa, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo, não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Então, o líder, ele precisa, pastor Onésio, fugir da reprovação. O líder, ele não pode, de maneira nenhuma, viver como se ele tivesse jogando pedras para o ar, sem ter sentido, sem ter alvo para acertar. Não, o líder ele precisa ter objetivo. Paulo está dizendo aqui, eu corro, não como coisa certa. Ou seja, Paulo ele corria, ele tinha o seu alvo. Ele mesmo disse, eu corro para o alvo, que é Cristo. Eu sei onde eu quero chegar. Se alguém me perguntar onde eu quero chegar, eu sei. Né? Se alguém me perguntar para mim hoje, pastor Nézio, pastor Lênin, onde é que você quer chegar? Eu sei onde é que eu quero chegar. Né? O líder precisa saber onde ele precisa saber onde ele quer chegar. O que ele quer alcançar. Né? O que ele quer alcançar em determinado tempo. Porque nós temos que fazer isso. Viu? Como é que eu quero a minha liderança, como é que eu quero a minha igreja daqui a 2 anos? Você tem que estabelecer esse alvo, esse objetivo. Para quê? Para que você não fique jogando perdido. Para que você não pare no meio do caminho, porque tem muita gente que para de prosseguir porque ele não tem um alvo, ele não sabe onde quer chegar. Então, o processo, e daqui a pouco eu quero falar sobre o processo, vai fazer com que ele desista. Vai fazer com que ele desista, porque ele não tem um alvo. Porque quando você tem um alvo, você para de olhar para o processo, você só olha para onde você quer chegar. Então, Paulo, ele está dizendo que os nossos desejos carnais precisam ser subjugados. Por quê? Para nós não sermos reprovados. Porque existe uma nuvem de testemunhas, existem muitas pessoas que estão olhando para nós. Uns, porque se espelham em nós, querem ser como nós somos. Outras, porque querem nos condenar. Então, existem esses 2 grupos de pessoas.
Uns querem seguir os passos que nós estamos dando. Outros querem que nós tropecemos nesses passos para que eles possam se aproveitar disso. E de maneira nenhuma nós podemos ser reprovados, né? E para isso nós temos que pagar um preço maior através do jejum, através da oração, através desse processo de transformação de caráter. Por quê? Porque como herança de Adão, como filho de Adão, nós temos em nós desejos, nós temos em nós algumas características desse homem chamado Adão. Mas agora, nascidos em Cristo Jesus, nós precisamos mortificar esses desejos carnais. Para quê? Para que as pessoas possam olhar para nós e ver características do segundo Adão, que é Cristo. Viu? E nós agora não podemos mais permitir, como líderes, não podemos mais permitir que as pessoas olhem para nós e vejam o primeiro Adão, mas o último Adão, que é Cristo. O último Adão, que é Cristo. É fácil, pastor Onésio? Não é fácil. Viu? Não é fácil, mas é possível ser. Não é fácil, mas é possível. Viu? Então, a gente precisa ter muito compromisso com as coisas de Deus. Por quê? Porque a gente foi chamado para líder para atingir um propósito. Para alcançar um propósito. Conheço muitos líderes desanimados. Por quê? Porque nunca identificaram o porquê do seu chamado, o porquê da sua liderança. Por que eu sou líder? Por que eu estou nessa função na casa de Deus? Por que eu sou diácono? Por que eu sou presbítero? Por que eu sou pastor? E quando a gente não descobre isso, a gente vai fazer coisa que não é para a gente fazer. Viu? Então, o que é o propósito? Viu? Propósito está totalmente relacionado com aquilo que você foi chamado para fazer. Por exemplo, eu tenho aqui na minha mão uma caneta. A caneta foi chamada para fazer o quê? Escrever. Escrever. Esse é o propósito da caneta, escrever. Quanto custa uma caneta? Tem caneta de vários preços. Tem caneta de R$1, tem caneta de R$10, tem de 1.000, tem de 20.000, né? Mas o que é que vale? Será que a caneta vale isso? Não, o que vale é o propósito dela. Eu compro essa caneta aqui por R$1, pastor Nésio. Por R$1. No dia que ela parar de escrever, o que é que eu faço com ela? Joga no mato e compra outra. Joga no mato, porque o que vale não é ela, o que vale é o propósito dela. Viu? E o que vale não é a nossa vida, é o nosso propósito. O nosso propósito, ele vale mais do que a nossa vida. E Jesus, ele sabia disso. Por que Jesus perdeu a sua própria vida? Para cumprir o seu propósito. Uau! Amém? Viu? Então, o que vale não é a caneta, é o propósito dela. Viu? O que vale não é o celular, é o propósito dele. Você pode comprar um celular por R$5.000, mas se ele não tirar foto, se ele não armazenar, se ele não ligar e desligar, se ele não te servir para nada, o que é que você vai fazer com ele? Você vai desfazer dele. Viu? Porque o que vale é o propósito. E tem muita gente que não entende isso. Por isso que estão frustrados dentro da igreja. Por quê? Quando eu não entendo o meu propósito, pastor, eu vou fazer coisas que não é para me fazer. E tudo que eu faço, isso aqui é muito sério, mesmo que seja pela obra de Deus, mas se eu faço fora do meu propósito, não vai servir. Não vai trazer resultado. Não vai trazer resultado. Viu? Olha só. Eu vejo pessoas que hoje você vai chamar a pessoa para liderar jovens, ele não vai querer liderar jovens porque um dia colocaram ele para fazer uma coisa na casa de Deus e ele fracassou. Para ele, tudo que ele for fazer, ele vai fracassar.
Viu? Eu conheço pessoas que foram líderes de jovens e ele fracassou como de jovem. Ele não quer mais pregar, ele não quer mais cantar. Por quê? Porque ele fracassou lá. Ele pensa, tudo que ele vai fazer, ele vai fracassar. Por quê? Porque ele não encontrou o seu propósito, ele não encontrou o seu porquê na casa de Deus. Existe um porquê. E nós precisamos descobrir o nosso porquê. Agora, para me desenvolver o meu porquê, eu preciso entender mais duas situações. Primeiro, eu sou parte, eu e vocês que estão me assistindo, eu, pastor Anésio, todos que estão me assistindo nesse momento, somos parte de um plano de Deus, pastor Anésio. Deus estabeleceu um plano exclusivo para nós. Bendito seja Deus. Aleluia. Nós somos pessoas que fazemos parte de um plano de Deus, porque Deus, ele tem planos. Deus, ele tem planos. Viu? E quando eu olho Jeremias, capítulo 29, versículo 11, o que é que Deus diz para o povo de Israel? Eu é que sei os planos, viu? Os planos que tenho para vós. Planos, viu? Pensamentos de paz e não de guerra, viu? Para vos dar o fim que vocês esperam. Então, se Deus tinha plano para Israel, ele também tem plano para cada um de nós. Eu tenho que declarar, eu faço parte do plano de Deus aqui nessa terra. Agora, uma coisa interessante, pastor Anésio, é que Deus, ele mostra o plano, mas não mostra o processo. Viu? O processo é que me prepara para viver esse plano de Deus. É isso. Viu? Humanamente falando, Davi, quando foi ungido como rei, o que era para acontecer com ele a partir daquele momento da unção? Humanamente falando. Reinar. Já era para ter uma carruagem real ali na porta da casa dele, vestes reais, para ele já chegar ali no palácio, todo mundo ovacionando ele, o novo rei de Israel, e Davi senta ali no trono como rei. Mas não foi assim que aconteceu. O plano de Deus, ali só era o princípio do plano, a unção, né, de ser rei. Ali é o plano de Deus na vida de Davi, ser rei de Israel. Mas ele precisava passar pelo quê? Pelo processo. Porque Davi já estava no plano de Deus para sentar no trono. Mas ainda não estava preparado para viver o seu propósito. Porque o propósito de Davi era reinar sobre aquela nação. Era servir aquela nação como rei de Israel. Então, o que é que acontece? A partir daquele momento, Davi, ele vai ser submetido ao processo de Deus. Esse processo é para nos matar, pastor Anésio? Não. Esse processo é para nos aperfeiçoar. Né? É para transformar, viu? Transformar nos melhores. Então, o que é que vai acontecer no processo? Nesse processo? Ele vai enfrentar urso e leão. Né? Ele venceu o urso e leão. Ele foi aprovado aí nessa luta? Foi. Então, agora vai vir outra luta. Porque uma luta leva a outra luta maior. Então, passou do urso e leão, aí quando ele vai enfrentar o gigante Golias. E aí, enfrentando o gigante Golias, ele vai ser promovido pelo reino de Deus. Porque ali, depois que ele vence o Golias, Israel vai cantar. Saul matou 1000 e Davi matou 10.000. Né? Então, Davi se torna uma pessoa conhecida. Né? Ele já poderia sentar no trono. Ainda não era o tempo de Deus na vida dele sentar no trono. Né? Dali ele vai se esconder, ele vai para uma caverna chamada Caverna do Adulão. É ali que o processo vai ser desenvolvido. É ali que Davi vai aprender a liderar. É ali que Davi vai desenvolver a vida de pessoas. É ali que Davi vai treinar um grande exército.
É ali que ele vai aprender a ser rei, dentro da caverna. Glória a Deus. Isso aqui é muito forte, pastor. Tem gente que quer aprender a ser rei dentro do palácio. Verdade. Viu? Mas não é no palácio que a gente aprende a ser rei. É no processo. É dentro da caverna. Viu? E ali Davi, ele se torna o grande rei de Israel, o maior rei da história de Israel. O melhor rei da história de Israel. É o exemplo de todos os reis. Quando você começa a ler a história dos reis, a partir de Davi, né? Os reis que foram bons, que foram amigos de Deus, todos vão dizer, e seguiu, por exemplo, e seguiu o rei Ezequias, o exemplo do rei Davi, né? Todos os reis bons seguiam o exemplo do rei Davi, né? E quando Jesus veio para reinar, ele era chamado Jesus, filho de Davi. Aleluia. Por quê? Porque ele foi submetido a um processo de transformação. E ele suportou aquele processo. Suportou aquele processo. Ele foi ungido entre 14, 15, 16 anos de idade, ele foi receber a unção, mas ele só sentou no trono pela primeira vez com 30 anos de idade. Então foi aproximadamente 15 anos de treinamento. 15 anos no processo, mas sempre olhando para o propósito. Sempre olhando para o plano de Deus. Aleluia. Então, querido, não importa o tempo, não importa o processo, suporte o tempo, suporte o processo, porque Deus está te preparando para ser o melhor líder na tua área, para ser a melhor pessoa na tua área. Oh, bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Glória a Deus. E tem uma coisa, pastor, que eu aprendi a orar, que antes eu pensava que era errado. Antes eu pensava que era errado eu ser o melhor líder de jovens. Depois eu aprendi que não. A Bíblia diz que o rei Ezequias não teve rei bom igual ele. Ele foi um rei bom, um rei extraordinário. O cara fez coisas maravilhosas. E a Bíblia diz, não houve rei bom antes nem depois dele. Ou seja, literal é isso. Não tem como ser líder. Nós temos que pastor Lênin? Não Sim, tem senhor? como você ser líder sem marcar a vida das pessoas. Vai marcar a vida das pessoas. Sem marcar a vida das pessoas. Né? As pessoas, nós temos que fazer algo pelas pessoas, pastor, que elas vão ficar grato a nós o resto da vida. Grato a nós o resto da vida. E eu carrego isso no meu ministério. Viu? Eu tenho pessoas que eu liderei há 15 anos atrás, 15 anos. Ainda hoje eu recebo mensagens dessas pessoas. Ainda hoje. Entendeu? Porque nós marcamos a vida dela. Por quê? Porque nós não deixamos ela nos servir. Nós preferimos servir. Aleluia. E aqui que está a diferença. Então, para me concluir aqui, pastor Onésio, nós estamos dentro do plano de Deus e nós estamos em um processo. A Bíblia diz, lá no Salmo 66, do verso 10 ao 12, né? O autor está narrando ali que eles foram afinados. Eles foram submetidos a um processo de afinação, como o ourive afina a prata e o ouro. Como é que é esse processo, pastor? Viu? É no fogo. Ou seja, o mesmo processo que o ourive afina a prata e o ouro. Israel também passou por esse processo. Viu? E no versículo 12 diz, mas afinal, o Senhor nos colocou em um lugar de abundância. Ou seja, o processo, ele nos prepara para sermos melhores. Viu? A Bíblia diz em Malaquias 3:3 que Deus pegou os levitas, porque a oferta dos levitas não estava sendo mais agradável a Deus. E Deus diz, eu vou pegar vocês e vou afinar vocês como se afina a prata. Como se afina a prata. E a oferta de vocês serão agradáveis a mim. Agora eu tive curiosidade de saber como é que se afina a prata. Como é esse processo? Porque Deus diz lá em Malaquias que ele vai se assentar e submeter os levitas ao afinamento como se afina a prata. Sentado. E eu fui investigar como é que se afina a prata.
O ourive, ele pega uma arte, uma tenaz, coloca a prata no fogo e ele fica ali assentado, olhando aquele processo acontecer. Né? E eu quero ministrar sobre a vida de alguém aqui nesse momento que está passando por um processo de transformação de Deus. Deus não está distante, Deus não está longe. Deus está por perto, cuidando de tudo. Ele só está dizendo, não desista, filho meu, porque o que eu tenho para fazer na tua vida é grande. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Então, ele está ali assentado, olhando o processo. E uma pessoa chega e pergunta para o ourive, mas por que você tem que ficar sentado olhando o processo do afinamento da prata? E ele diz, porque ela não pode passar da medida. Eu tenho que tirar ela no ponto certo. E aí alguém pergunta, mas como é que você sabe o ponto certo da prata estar afinada? É quando eu olho para ela e eu me vejo nela. Tá vendo aí, pastor Onésio? Ô, glória! Quando é que vai acabar o processo de Deus na minha vida? É quando ele olhar para mim e me ver nele. É quando as pessoas olharem para mim e não ver mais o lenho, mas ver Deus na vida do lenho. É quando as pessoas olharem para o pastor Onésio e não ver mais o pastor Onésio, ver Deus na vida dele. É quando Deus olhar para cada um de vocês, líderes, e começar a ver característica dele na vida de vocês. Porque nós somos a imagem de Deus, louvado seja o nome do Senhor, e nós devemos refletir essa imagem de Deus aqui na terra. E principalmente nós líderes, todo cristão tem a responsabilidade de refletir a imagem de Deus aqui na terra, mas nós como líderes, recai sobre nós maior responsabilidade. Porque nós é que temos que conhecer mais. Nós é que temos que nos achegar mais a Deus. A revelação de Deus, ela vem para o líder passar para aqueles que estão aos seus cuidados. É assim que a Bíblia nos ensina. E não tem como fugir desse processo. Se fugir, dá tudo errado. Né? Se fugir, dá tudo errado. Então, nós temos aqui um processo. E eu só posso cumprir o meu propósito se eu passar por esse processo. Quando é que o ouro vai cumprir o propósito dele? De estar lá na joalheria, de estar na vitrine. É. Será que alguém pega o ouro lá do garimpo, todo sujo de lama, dá só uma lavadinha e leva lá para a vitrine? Quem é que vai dar valor nesse ouro? Ninguém. Mas quando ele se mete ao processo de afinamento, de purificação, né, de ser transformado em uma joia rara, que leva ele para lá, aí ele se torna realmente alvo, desejado, né, caríssimo. Então, o processo nos faz ser melhores. Não melhor do que as outras pessoas, pastor Onésio, mas melhor naquilo que nós fazemos. Melhor do que nós mesmos, pastor Onésio. Né? Nós temos que ser a melhor versão de nós mesmos. E nós temos que realmente fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E eu só vou poder fazer isso quando eu descobrir o porquê que Deus me chamou. Eu preciso descobrir. Jeremias, ele pensava que tinha sido chamado para ser sacerdote. Ele passou a vida toda treinando para ser sacerdote. E lá em Jeremias 1:5, a Bíblia diz que Deus tinha outro projeto para ele. Tinha outro propósito. Aí a Bíblia diz assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, ou seja, te separei. E as nações te dei por profeta. Ou seja, o propósito de Jeremias era ser profeta. Era carregar uma mensagem exclusiva de Deus para as nações. Né? Paulo sabia o porquê que ele tinha sido chamado. Está em Atos capítulo 26, aqui para nós finalizar, pastor. Atos capítulo 26 e o versículo 15. Capítulo 26 de Atos, versículo 15 e 16, diz assim: e disse eu, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés,
porque te apareci para isto, ou por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te apareci ainda. Então, ele tinha um porquê. O chamado de Paulo tinha um porquê. E muito líder não está realmente frutificando, multiplicando no reino de Deus, porque ainda não sabe o seu porquê. E nós temos que descobrir o nosso porquê. Senão, a gente não consegue fazer a obra de Deus de forma que a gente fica satisfeito com a gente mesmo. Porque não tem nada melhor, pastor, do que você fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Por quê? Porque você vai dormir feliz, e você vai acordar feliz, e você vai viver feliz, porque você sabe que você está fazendo justamente aquilo que você foi chamado para fazer. Pastor, e o que é que eu faço para descobrir o meu porquê? É simples, tem algumas dicas. O que é que te faz chorar? Como assim, pastor, que me faz chorar? Chorar aos pés do Senhor. Senhor, é isso que eu quero fazer. O que te faz buscar a Deus? Né? Esse desejo que há no teu coração que te faz chorar por Ele. Isso é o teu propósito. O que é que te faz cantar? Cantar aqui é comemorar. Né? O que é que você faz no reino de Deus que te faz cantar, que te faz comemorar, que te faz vibrar, que te faz ser feliz? Né? Então, quando você descobrir o seu propósito, você vai chorar por ele, você vai orar por ele, você vai jejuar por ele e você vai começar a viver o seu porquê. Em nome de Jesus. Pastor Anésio, meu filho, é isso que eu tenho para falar para você nesta noite. Espero que eu tenha ajudado vocês durante esse tempo aqui que eu estava falando, tá bom? Eu quero dizer para o pastor Anésio, já me conhece, quero dizer para toda a liderança dele, que eu estou em processo ainda de desenvolvimento, eu estou desenvolvendo ainda esse ministério. Eu descobri, né, que o meu porquê é desenvolver pessoas, e eu estou trabalhando seriamente nisto, desenvolver pessoas para fazer o que fazem de uma forma melhor, de uma forma mais responsável, de uma forma frutífera, de uma forma compensada. Eu fui chamado para desenvolver pessoas, porque tem pessoas que têm capacidade, mas não sabem desenvolver essa capacidade. Então, eu descobri isso na minha vida, então eu quero isso. Por isso que eu tenho que ler livros, eu tenho que estudar, eu tenho que orar mais, eu tenho que ler mais a Bíblia, por quê? Porque eu descobri o meu porquê. Meu pastor, é com o senhor agora. Amém. Queria pedir, já finalizando aqui, para que você esteja orando sobre nós e que você libere essa fome e essa sede por desenvolver pessoas aqui sobre a nossa liderança. Porque, independente da área de atuação de cada líder, todos nós, enquanto líderes, temos primariamente esse chamado, desenvolver pessoas, mas para isso a gente tem que se desenvolver. Então, você é das pessoas que eu conheço, pastor Lênin, que tem fome e sede por isso. Então, que você ore para que essa fome e sede nos alcance, enquanto ministério, enquanto liderança, para que vidas também possam ser marcadas e abençoadas. Você tem respaldo para fazer isso, autoridade, e como parte, eu vejo que você carrega essas características. Receber de você essa oração, que nossa liderança é muito importante. Amém. Amém. Nós já podemos orar? Em nome de Jesus? Glória a Deus. Então vamos orar. Eu gostaria que todos colocassem a mão no seu coração neste momento. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Tu és Deus que escolhe, que chama, que unge, que envia. E eu estou ministrando essa noite, meu Deus, para pessoas que tu escolheste para ministrar sobre outras pessoas. Pai querido, eu estou ministrando sobre pessoas, meu Deus amado, que a partir de hoje, meu Pai, irão desenvolver, meu Deus, o seu chamado, o seu porquê. Aleluia.
o seu propósito, Pai. Pessoas, meu Deus amado, que estavam querendo desistir, mas estão se levantando hoje, renovado, restaurado, convictos, meu Pai, de que o teu chamado é mais importante. E nós não fomos chamados apenas para acreditar, mas para suportar. Meu Deus, mas para sofrer por ti, Senhor. Para padecer por ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu ministro, meu Deus amado, sobre toda a liderança do Ministério Apostólico ID. Esse ministério, meu Deus amado, que nasceu debaixo de uma promessa do Senhor. Aleluia, Deus. Faz com que esta obra cresça. Faz com que esta obra frutifique. Faz com que esta obra, meu Deus amado, seja grande nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que cada líder, meu Deus amado, seja renovado neste momento. E que nós possamos viver coisas grandes e extraordinárias. Abençoa cada um, Pai. Abençoa o pastor Anésio. Abençoa o rebanho que está sob os seus cuidados. Abençoa a família do teu servo, Pai. Nós ministramos, meu Deus amado, em nome de Jesus, meu Pai. O ministério, meu Deus amado. Em nome de Jesus. Que o ministério do teu servo, meu Deus amado, seja para tocar em muitas vidas. Em milhares de vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que ele possa sair, meu Deus amado, de uma cidade para outra, de um estado para o outro. Meu Deus, de uma nação para outra, para que pessoas sejam tocadas pelo ministério que o Senhor está, meu Deus amado, desenvolvendo na vida do teu servo. Em nome de Jesus, Pai. Abençoe esse ministério profético na vida dele. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pastor Anésio, meu querido, muito obrigado. Em nome de Jesus. Tá bom? Eu vou precisar sair, porque eu já vou ter que entrar agora na célula dos jovens aqui, que já estão me chamando, tá bom? Muito bom. Beijo no teu coração, a gente vai se falando no zap aí. Vai lá abençoar o pessoal. Foi muito bom. Muito obrigado, viu, pastor Lênin? Obrigado, eu que agradeço, pastor. Graça e paz. Valeu. Abraço.